Você com certeza conhece o grande ator de artes marciais Bruce Lee, que nasceu no ano de 1940 e infelizmente morreu muito jovem no ano de 1973. Bastante jovem, porém ele ficou marcado por fazer grandes produções de filmes como O Jogo da Morte, Fúria do Dragão e, é claro, também ter participado da série O Besouro Verde, que fez bastante sucesso na sua época. Ele, além disso, ficou bastante famoso também devido ao seu incrível físico, que poucas pessoas até hoje conseguem ter tanto um físico legal, definido como o dele, e também possuía a incrível força que o mesmo tinha, né? Porém, mais interessante do que o físico que o Bruce Lee possuía é saber qual era o treinamento que ele fazia para conseguir ter todo esse resultado. Quer saber um pouco mais? Então, espera um pouco que nesse vídeo aqui eu irei revelar para vocês qual foi o treinamento que Bruce Lee fez e fazia para conseguir todo aquele resultado de força e também de definição que o mesmo tinha. Então, já vai se inscrevendo e, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os amigos. Bruce Lee teve uma vida repleta de curiosidades e, inclusive, algumas delas eu abordei em vários vídeos aqui. Se vocês querem assistir, entra no cartão aqui depois de assistir esse vídeo e escolha qual é o melhor vídeo que você quer assistir sobre Bruce Lee feito aqui no canal. Bruce Lee, desde jovem, sempre observou que a maioria dos artistas marciais da época se descuidavam do condicionamento físico e só aprimoravam a parte técnica para um possível combate com regras e limitações. Ele pensava diferente da maioria, defendendo também o bom condicionamento físico para um lutador marcial se sair bem num treinamento puxado e numa competição de luta com regras, ou mesmo no vale tudo ou situação real de autodefesa que lhe poderia custar sérias lesões e até a própria vida. Bruce Lee enxergava as coisas de forma realista e prática. O que não fosse útil para seu desenvolvimento físico ou progresso como artista marcial, ele simplesmente descartava. E em contrapartida a isso, ele pesquisava e procurava aproveitar tudo o que tinha de bom e prático nas mais diversas atividades esportivas e marciais que ele pudesse incorporar em sua rotina de treinamento. Esse conceito de Bruce Lee é o conceito que vimos hoje no MMA, já que, basicamente, o MMA utiliza várias técnicas de várias lutas diferentes para poder atingir o melhor resultado em uma luta real, seja uma luta que procura derrubar o oponente no chão e executar ele ali, como também uma luta que permita com que você lute mano a mano com o oponente em pé, obviamente com estratégia. Então, Bruce Lee foi um dos pioneiros a ter esse pensamento, pelo menos se tratando de um artista marcial, né? Afinal, Bruce Lee, por mais que ele lutava e inclusive criou uma luta que foi o Jeet Kune Do, um estilo de uma variação do Kung Fu, ele era principalmente ator, né? Então não vamos esquecer disso. Bruce Lee, que na década de 70 já estava desenvolvendo seu conceito sobre o Jeet Kune Do, afirmava que a boa forma física era um dos principais elementos a ser considerado dentro de sua concepção sobre artes marciais, até então revolucionária. A verdade era que Bruce Lee não parava de se exercitar um minuto sequer, seja comendo, lendo, vendo televisão e etc., o que deveria causar muito incômodo para seus familiares ou amigos que estivessem por perto. Ele era obcecado pela boa forma física e técnica e esperava estar pronto para alguma situação inesperada que pudesse colocar à prova seu condicionamento físico ou técnico. Para se preparar de forma satisfatória, Lee desenvolveu e incorporou exercícios específicos para o seu tipo físico, já que ele media por volta de 1,68 e 1,70 metros e seu peso variava entre 58 a 62 quilos. Um dos fatores que mais contribuiu para o seu desenvolvimento físico e técnico foram os equipamentos projetados por ele mesmo e confeccionados por seus amigos e alunos. E a rotina diária de treinamento de Bruce Lee começava bem cedo e com uma série de exercícios de aquecimento e flexibilidade. Os exercícios iniciais de aquecimentos eram leves e fáceis para soltar os músculos e também prepará-los para uma carga mais pesada para evitar lesões musculares. No inverno, Bruce esticava mais o tempo para o aquecimento muscular por razões óbvias. E os exercícios de flexão, giro total da cintura, entre outros, eram importantes para criar músculos elásticos e flexíveis, que no seu ponto de vista
são mais importantes do que músculos volumosos que comprometem a rapidez dos movimentos e reflexos. Para poder testar se sua musculatura é flexível, é só fazer um body stretch, que é um estiramento de corpo, ou seja, estando em pé e com as pernas juntas, dobre o corpo para trás o quanto puder e a seguir curve-se para frente até que a cabeça toque os joelhos. Para exercitar a área da cintura, Bruce segurava um bastão sobre os ombros e por trás da cabeça para alinhar os ombros e girava o corpo para os lados, até cerca de 180 graus, sem mover os pés do lugar. Esse exercício é excelente para manter a flexibilidade da cintura. E ele também é bastante comum em várias academias, né? Pelo menos esse último aqui. Corrida ao ar livre de 3 a 5 km em média era indispensável para Bruce, no qual ele afirmava que a corrida era o meio ideal para manter um nível constante de excelência física e uma garantia básica de aptidão para explorações progressivas em outras atividades esportivas. Depois, Lee aumentava a distância e o ritmo e finalmente incluía arrancadas para desenvolver seu fôlego. Ele corria 6 dias por semana, sob o sol ou chuva, por 6 a 9 km, fazendo um tempo que variava entre 20 a 30 minutos. Corria subindo também ou descendo em costas íngremes, variando o ritmo, passando de passos compassados a passos largos e a violentos piques, retornando a seguir ao ritmo inicial. Lee corria em zigue-zague, saltava e entre outras coisas, né? De volta ao ginásio, montado em sua casa, ele praticava na bicicleta estacionária por 45 a 60 minutos. A bicicleta, todo mundo sabe, é um bom exercício para fortalecer as pernas, além de, é claro, fortalecer as coxas e a musculatura em volta do joelho, além de desenvolver a resistência cardiovascular. Após o intervalo, para relaxar e almoçar, retornava para a segunda parte do treino. De volta à carga, costumava pular corda, um excelente exercício também para desenvolver o jogo de pernas, criando resistência e agilidade nos deslocamentos. Após isso, praticava exercícios de flexão, torção total da cintura, exercícios para o abdômen e elevações de pernas para deixar os músculos elásticos. Apesar de Bruce Lee dizer que não acreditava em chutes altos e plásticos na luta real, ele tinha capacidade para executá-los, se precisasse, com eficiência e velocidade quase imperceptível. Então, Lee passava para um exercício que muitas pessoas sofrem para fazer, mas que o mesmo brocava literalmente nesse exercício, já que ele conseguia fazer coisas que para muitas pessoas hoje é bastante difícil, né? Após passar para os abdominais, um dos exercícios preferidos de Bruce para desenvolver seu famoso abdômen era a prática de impacto com a medicine ball. Um companheiro de treino lançava uma bola de couro com certo peso contra seu abdômen, estando ele deitado ou em pé. A bola então era agarrada somente após o impacto, que era considerável, e geralmente praticava 20 minutos com a medicine ball. O condicionamento do abdômen não pode ser desprezado e suas paredes devem estar ao mesmo tempo fortes e flexíveis, pois são a ponte da conexão entre o membro superior e inferiores, que devem trabalhar de forma única, seja para desferir socos e chutes potentes, como também para absorver os golpes desferidos pelo adversário. Outro tipo de exercício abdominais praticado por Bruce eram sit-ups abdominais usando a barra, o leg raises e o famoso weightlifting bench. Desculpe a pronúncia, muito difícil. Usando o impacto do saco pesado e as flexões do corpo para frente e para trás. No caso dos sit-ups, o exercício que Bruce Lee fazia, ele concluía no mínimo 100 repetições. E em seguida colocava-se um halter e outro tipo de peso atrás do pescoço e fazia mais 100 repetições. Já o abdominal com barra, no qual Bruce ficava pendurado na barra com ambas as mãos, ele tentava levantar lentamente as pernas até que elas ficassem horizontalmente estendidas e as mantinham nessa posição o maior tempo possível, sempre tentando bater o tempo de permanência anterior. Já esse, que é um exercício extremamente difícil, o hang leg raises, Bruce deitava-se ao nível do chão numa prancha e puxava-se lentamente pela região abdominal, levantando a cabeça levemente até poder ver os pés. Com as pernas retas e unidas, levantava-as lentamente o mais alto possível e abaixava lentamente a 1 polegada do chão, repetindo o processo até atingir o seu limite de resistência. Drag flag, outro exercício bastante difícil que Bruce fazia, ele deitava no banco longo com 2 suportes ou empunhaduras que ficavam logo atrás da cabeça, e Bruce dobrava os braços para trás, erguendo todo o corpo em ponte levadiça
e fazendo com que a única parte do seu corpo que se apoiava no banco fossem as pontas do omoplatas. Se tratando da luta em si, Bruce também treinava com sacos de peso extremamente pesado e ele tentava golpear o saco com força, deixando que ele voltasse a atingir seu abdômen, que deveria estar enrijecido. Bruce Lee fazia esse exercício para poder deixar seu abdômen muito mais forte caso ele levasse algum soco no tronco. Outro exercício que Bruce fazia eram as flexões do corpo para frente e para trás, no qual ele, sentado numa barra ou no banco, tendo os tornozelos presos ou seguros por alguém, dobrava seu corpo para trás em direção ao chão, esticando a região abdominal o mais possível, e depois voltava para a posição inicial, repetindo o movimento. Fazia também as elevações com as pernas em V, no qual Bruce foi flagrado diversas vezes demonstrando esse exercício nos intervalos de sua filmagem. Ele sentava no chão com as pernas juntas e esticava elas, e com os braços e mãos paralelos ao corpo, ele suspendia levemente seu corpo com as duas mãos apoiadas ao chão, elevando simultaneamente e lentamente suas pernas. E os exercícios isométricos eram também apreciados por Bruce Lee, pois poderiam ser praticados em qualquer lugar e a qualquer hora, já que não precisam de equipamento ou técnica especial. E a prática consiste em fazer a oposição muscular contra um objeto imóvel, como uma parede ou uma grade, e Bruce Lee podia ficar empurrando um quadril de ferro em sua casa com o máximo de sua força por até 1 hora, e ao tentar empurrar uma parede, por exemplo, você poderá sentir a pressão muscular gerada por todo o corpo em apenas alguns minutos. O exercício isométrico feito por Bruce Lee consistia em puxar para cima uma barra presa ao chão por uma corrente. Desta forma, com todas essas variações de exercício isométrico, ele mantinha os chamados instrumentos de ofício, que eram mãos, braços, pés e pernas, dentro do melhor condicionamento possível, que para ele não havia desculpas para não se exercitar, independente do lugar em que ele tivesse. Aos pesos, Bruce Lee não acreditava na utilidade do levantamento de pesos, mas sim no trabalho com pesos. Ele, como muitos artistas marciais, acreditava que o excesso de trabalho com pesos poderia prejudicar a velocidade ao desferir ou reagir a golpes, e Lee teria desenvolvido assim um programa pessoal para trabalhar diferentes grupos de músculo. Nada de trabalhar peitorais, por exemplo, pois considerava antiestéticos e não necessários para um bom soco. Preferia trabalhar com os antebraços, músculo dos ombros, tríceps, abdômen, os músculos da asa e das coxas, que eram músculos necessários para um soco potente. O trabalho com peso para Bruce Lee deveria incluir exercícios de velocidade e flexibilidade, como correr e chutar com pesos nos tornozelos, deferir soco com pesos nos pulsos e saltar com halteres de 5 a 15 kg nas mãos. Ao saltar com o uso de trampolim e utilizando os pesos nas mãos, ele ainda desenvolvia elasticidade, flexibilidade, equilíbrio e molejo nas pernas e seu controle corporal. Ele saltava praticando separação de pernas, como no chute duplo com as pontas dos pés, que o capacitava ainda mais para desferir os seus famosos chutes voadores. Para trabalhar os ombros e parte superior das costas, Bruce não utilizava cargas máximas, apesar de usar cargas consideráveis em séries com velocidade praticamente sem pausa. Já para os músculos dos ombros, ele costumava levantar um halter longo de 42 kg com um braço de cada vez, uma prática difícil para se efetuar, pois requer equilíbrio, precisando distribuir corretamente o peso dos halteres. Para os pulsos, ele utilizava um halter curto sem um peso na extremidade que servia de cabo e no outro era mantido, então girava o halter para frente e para trás e de um lado para o outro, sem mover o braço, torcendo apenas os pulsos. Para condicionar seus braços, Bruce fazia rolar um halter de 20 kg para cima e para baixo em seus antebraços estendidos, enquanto fechava os omoplatas. E Bruce entendia que os músculos dos antebraços eram essenciais para o soco, além dos próprios abdominais. Outro exercício para o antebraço era o reverse curl, que consistia em segurar a barra com peso nas pontas com ambas as mãos e palmas voltadas para cima na altura da cintura. Em seguida, ele levava a barra até o peito e voltava à posição original. E por fim, mas não menos importante, Bruce Lee fazia uma coisa que poucas pessoas conseguiam fazer, que eram flexões extremamente difíceis com muitas vezes um braço ou até 2 dedos. E as flexões de braço, que eram fortes de Bruce Lee, ele mostrou no torneio de Long Beach em 1974, que fez com que muitas pessoas descobrissem
alguns dos segredos do astro, que era a demonstração de flexão de apenas 2 dedos e o soco de 1 polegada. Ele costumava praticar as flexões dos braços com os punhos fechados na posição de punho vertical de Wing Chun, apoiados nos calos dos dedos médio, anelar e mínimo. E ele também fazia flexões com os 2 braços apoiados apenas nos polegares. Tais exercícios fortaleciam os ombros, braços, antebraços, pulsos e, é claro, dedos. E vocês sabiam desses exercícios que Bruce Lee fazia? Estão pensando em colocar algum desses exercícios no seu dia a dia, no treino? Se já coloca, comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre esse treinamento e, é claro, o que você já adicionou no seu treinamento ou você vai adicionar depois desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado nesse tipo de vídeo. Peço que deixe seu gostei e, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, além de também se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo, falou, fui e tchau.